E se existisse um lugar escondido dentro da nossa própria realidade? Um lugar formado por corredores amarelos, salas vazias e ambientes que parecem ser familiares, mas que estão completamente errados e distorcidos. Um lugar onde você pode atravessar uma parede e simplesmente deixar o nosso mundo para trás. Um lugar repleto de criaturas assustadoras. Em 2019, uma simples imagem na internet deu origem a uma das maiores lendas do terror moderno. Anos depois, Kane Parsons transformou essa ideia em uma série de vídeos que conquistou milhões de pessoas. E agora as Backrooms chegaram ao cinema. Só que existe uma coisa que talvez seja mais assustadora do que esses monstros que vivem ali. A própria Backroom. Fiquem até o final desse vídeo, pois a Monster Análise de hoje vai surpreender vocês. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao Mysterium TV. Nas sombras do impossível, onde monstros despertam, o desconhecido te chama agora. Mysterium TV, onde o impossível ganha forma. Mysterium TV, onde os monstros fazem história. Salve turma, tudo bem com vocês? Para começar, vou resumir o filme com spoilers em apenas 2 minutos. Clark é um vendedor de móveis cuja vida está desmoronando. Depois de encontrar uma passagem impossível no porão de sua loja, ele atravessa a parede e descobre um espaço gigantesco e aparentemente infinito. As Backrooms. Fascinado pelo lugar, Clark começa a explorá-lo e leva seus funcionários Bob e Cat para investigar. Só que eles descobrem que aquele lugar não está vazio. Uma criatura começa a persegui-los, e depois de perder seus companheiros, Clark desaparece dentro do complexo. Sua terapeuta, Mary Klein, decide procurá-lo, e ela também acaba entrando nas Backrooms. Mas quando finalmente encontra Clark, percebe que ele já não quer voltar. Ele descobriu que aquele lugar consegue reproduzir pessoas, objetos e também ambientes a partir das memórias de quem entra nele. E algumas dessas reproduções são criaturas assustadoras e deformadas, chamadas de Still Lifes. Mas então aparece a maior delas, uma versão monstruosa do próprio Clark, usando elementos de sua antiga fantasia de pirata. A criatura mata Clark e começa a perseguir Mary. Ela, por sua vez, consegue escapar e é encontrada por pesquisadores da Async, uma organização que há anos estuda as Backrooms. Mary acredita ter finalmente saído daquele pesadelo. Só que o filme termina mostrando uma versão distorcida dela, ainda presa dentro do complexo. E assim termina o nosso resumo, mas é aqui que começa a nossa Monster Análise. Quando você pensa em um monstro, normalmente imagina alguma coisa com um corpo. Você consegue olhar para ele, consegue fugir, talvez consiga matá-lo. Mas as Backrooms não funcionam assim. Elas não são simplesmente o lugar onde as criaturas vivem. Elas são o próprio ambiente onde as regras da realidade começam a falhar. E é isso que torna esse lugar tão assustador. É como se fosse a representação viva de um pesadelo. Um espaço que não obedece à realidade. O primeiro aspecto das Backrooms é justamente a arquitetura. Corredores que parecem não terminar. Salas repetidas, portas que não fazem sentido, ambientes que parecem grandes demais para caber no lugar onde foram encontrados. E principalmente a ausência de referências. Você entra, anda, vira uma esquina e encontra outro corredor praticamente idêntico. Você não sabe onde está e pior, não sabe se está realmente avançando. O filme transforma essa arquitetura em uma espécie de prisão. Você não precisa ser perseguido para estar em perigo, basta estar perdido. Na história das Backrooms, existe o conceito de no-clipping. É como atravessar uma superfície que deveria ser sólida e, por algum erro da, entre aspas, Matrix, atravessar a própria realidade. É exatamente o tipo de coisa que acontece com Clark.
Ele não encontra uma porta com uma placa dizendo Backrooms. Ele encontra uma falha e atravessa. Isso é assustador. Essa é uma das ideias mais interessantes do conceito. Você não precisa decidir entrar, você pode simplesmente cair, e quando perceber, já está do outro lado. É aí que as coisas começam a ficar realmente perigosas. Porque Clark descobre que as Backrooms possuem entidades. Aqui o filme apresenta uma ideia muito interessante. Essas criaturas parecem estar ligadas à própria capacidade do lugar de reproduzir a realidade. Os chamados Still Lifes não são simplesmente animais vivendo em uma dimensão paralela. Eles são cópias imperfeitas, bizarras e assustadoras. O lugar observa alguma coisa e tenta reproduzi-la. Só que o resultado nunca é completamente correto. É uma pessoa ou uma criatura, mas não exatamente uma pessoa ou uma criatura. É uma sala, mas alguma coisa está errada. É uma memória, mas está distorcida. E isso explica boa parte do terror visual das Backrooms. O lugar não precisa criar algo completamente desconhecido. Ele só precisa pegar aquilo que você conhece e errar nos detalhes. E essa é provavelmente a ideia mais importante do filme. Phil explica a Mary que o complexo parece funcionar como uma espécie de eco das memórias humanas. Por isso, muitos dos lugares encontrados ali parecem familiares. Eles não são cópias perfeitas da realidade, são reconstruções imperfeitas como uma lembrança. Você lembra da sua casa, do corredor da porta, da sala, mas sua memória não guarda cada detalhe. Então imagine um lugar tentando reconstruir isso tudo, sem realmente compreender aquilo que está reproduzindo. O resultado é uma realidade cheia de erros, e é justamente daí que surgem algumas das coisas mais perturbadoras das Backrooms. E então chegamos à criatura mais importante do filme, o Capitão Clark. A princípio ele parece apenas um monstro gigantesco, mas depois que entendemos como as Backrooms funcionam, percebemos que ele é muito mais do que isso. A criatura é uma versão deformada de Clark. Ela possui elementos da fantasia de pirata que ele utilizava nos comerciais da loja, e também parece carregar características da personalidade dele. Agressividade, narcisismo, raiva, tudo aquilo que Clark passou o filme tentando esconder ou justificar aparece transformado em uma criatura. Isso cria uma interpretação muito interessante. Clark não encontrou simplesmente um monstro. As Backrooms encontraram Clark e devolveram uma versão monstruosa dele. Já Mary leva essa ideia ainda mais longe. Ela entra nas Backrooms procurando Clark, mas também carrega seus próprios traumas, sua infância, sua relação com sua mãe e seu medo de ficar presa. E conforme ela atravessa o complexo, elementos da vida dela começam a aparecer naquele espaço. Ou seja, as Backrooms não estão apenas reproduzindo Clark, agora elas estão reproduzindo Mary, e isso nos leva ao maior mistério do filme. Qual Mary é a verdadeira? No final, Mary é resgatada pela Sync, mas depois vemos uma versão distorcida dela dentro da Backroom. O filme não responde claramente se aquela criatura é apenas uma cópia criada pelo complexo ou se existe algo muito pior acontecendo. Outro grande mistério do filme é a própria Sync. As Backrooms são perigosas, mas existe algo igualmente assustador. A humanidade descobriu como entrar nelas, e a Sync pesquisa o complexo e tenta compreender aquele fenômeno. E Phil deixa claro que aquilo pode ser uma das descobertas mais importantes da história da humanidade. Só que existe um problema. A Sync não entende completamente aquilo que está estudando. E mesmo assim continua entrando, investigando, mapeando e experimentando. É o velho comportamento humano. Quando encontramos alguma coisa que não compreendemos, tentamos controlá-lo. E talvez esse seja um dos maiores erros de toda a história. Dito isso, o verdadeiro monstro é a própria Backroom, que é praticamente uma entidade viva. Uma falha na Matrix que transformam memórias em lugares assustadores e transformam pessoas em criaturas bizarras. E talvez esteja acumulando tudo aquilo que encontra. Imagina como sobreviver em um lugar onde os monstros são criados de forma infinita. Você pode matar uma criatura,
Mas como que você mata uma dimensão? É impossível. Como você derrota algo que não possui um corpo, que aparentemente não tem fim, que pode reproduzir aquilo que encontra e que pode transformar sua própria memória em uma armadilha? E talvez nem isso esteja tentando matar você. Talvez esteja simplesmente tentando substituir você. E o pior de tudo é que o filme apenas arranhou a superfície desse iceberg, que é a Backroom. O filme não chegou perto das últimas camadas, das mudanças bizarras que podem acontecer naquele lugar, como mudanças completamente radicais de cenário. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Um forte abraço e até logo. Não é só um monstro, eu decifro o enredo. Cada detalhe oculto eu revelo sem medo. Gigantes na tela, a ciência na mão. Aqui a gente analisa a ficção. Monster Análise, no Mysterium TV. Se o monstro aparece, a verdade revive. Monster Análise, no Mysterium TV. Aqui o impossível tem base.